bem-vindo à Escola de Teologia Viva. E hoje a gente começa um curso novo, a gente começa um curso para falar sobre as alianças. E a gente está chamando de aliança de sangue, para falar justamente sobre esse desenrolar, né, do plano de Deus, do propósito de Deus através das alianças. Eu quero começar hoje, no tema de hoje, falando sobre por que nós devemos estudar as alianças. Eu quero dar 4 motivos, bem breve, bem rápido, para dar para vocês 4 motivos do porquê a gente precisa estudar as alianças. Número 1, porque as alianças são a espinha dorsal da história bíblica. Ou seja, tudo que vai se desenrolar, desde o Antigo Testamento, desde Gênesis até o Apocalipse, se desenrola por causa das alianças. E a gente vai entender mais para frente o que são essas alianças. Por que essas alianças? Por que uma aliança de sangue? Então é importante que a gente entenda a estrutura. As alianças, elas vão fornecer uma estrutura para que a gente possa entender o plano geral de Deus. Quando a gente estuda as alianças uma a uma, a gente vai ver o desenrolar do plano de Deus. Eu quero que você fique com isso na sua memória. O desenrolar do plano de Deus. Quando a gente for estudar mais para frente sobre o panorama bíblico, a gente vai ver como isso se desenrola nos livros da Bíblia. Mas quando a gente pega as alianças, a gente precisa ter uma boa compreensão das alianças. Para quê? Para que a gente entenda como é que o plano se encaixa dentro da própria Bíblia. Então, entender as alianças é muito importante, gente. Entender as alianças, quando você olha, por exemplo, para um quebra-cabeça, não sei se você já brincou de quebra-cabeça, mas é algo que você vai pegando as peças. E como é que você começa? Geralmente você começa pelas bordas, procurando as bordas, porque as bordas vão dar o quê? O limite. Geralmente, nas bordas, você já tem um pouco da ideia do que está acontecendo. Quando você começa pelas alianças, quando você começa entendendo o plano e o propósito de Deus para a vida do homem, o que você está fazendo? Você está montando os limites. Você está montando as bordas desse quebra-cabeça. Então, é muito importante a gente entender isso, porque uma compreensão adequada das alianças bíblicas é vital para conhecer a Deus e entender esse plano que ele tem, que está sendo trazido ali na história da redenção. Toda a Bíblia, a gente vai compreender isso, que toda a Bíblia ela traz a história da redenção. Todos os 66 livros têm uma história só. E é muito importante a gente entender isso, que por mais que a gente chame de Antigo Testamento e Novo Testamento, a Bíblia tem uma só história. Ela tem um só autor. Apesar dela ter 40 autores, mais ou menos 40 autores humanos, um só autor, que é Deus. E ele traz essa história. Como é que ele vai se desenrolando? Através desses pilares. E esses pilares, dentro da história da redenção, são chamados de alianças ou pactos, né? Ou juramentos. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Olha só essa frase. As alianças são fundamentais para o cumprimento dos propósitos de Deus. Elas são os veículos através dos quais os propósitos do reino de Deus se desdobram. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tudo o que Deus vai fazer, ele vai fazer por conta de uma aliança. Tudo que Deus vai fazer através de uma aliança que vai ser firmada entre o homem e Deus. E a gente vai ver o desenrolar disso ao longo das nossas aulas. O segundo motivo que eu quero trazer para você, por que estudar as alianças é importante. Número 2, porque fornece vislumbres do caráter de Deus. Ou seja, através das alianças, Deus está revelando o seu caráter. Deus está revelando a sua natureza. Deus está revelando quem ele é. E a gente vai ver um pouquinho mais a fundo todas essas alianças para que a gente possa compreender um pouquinho mais. Mas eu quero só trazer para você agora um pouquinho desse caráter de Deus através das alianças. Então, por exemplo, na aliança feita com Noé, o que nós vemos? Que Deus é protetor e preservador daqueles que o temem. 2 Pedro capítulo 2, no verso 9, diz assim: o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. A aliança que Deus fez com Abraão, a gente vai ver que Deus é bom, Deus é gentil, ele é a fonte de todas as bênçãos. Êxodo 18, 9 nos lembra, veja só, Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios. Na aliança que foi feita com Moisés, Deus é justo
e a fonte de todas as leis, julgamentos, estatutos e decretos justos. Deuteronômio 32:4 diz: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça, é justo e reto. A aliança feita com os sacerdotes nos lembra que Deus é santo e chama o seu povo à santidade por meio das atividades envolvidas no sacrifício e no sacerdócio. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A aliança feita em Deuteronômio nos lembra que Deus é fiel em cumprir as suas promessas, das quais a promessa da terra alcança proeminência para Israel. 2 Coríntios 1:18-20 diz: mas como Deus é fiel, a nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isso é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve o sim. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso, também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus, por meio de nós. A aliança feita a Davi nos lembra que Deus é soberano e pretende, por meio do maior filho de Davi, cumprir a intenção original do Criador em relação ao homem, como vice-regente sobre a terra e suas criaturas. 2 Crônicas, capítulo 6, verso 14 e 15, e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometestes, pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. E aí a última descrição dessa aliança, a gente vê que a nova aliança, ela é onde todas as outras alianças se cumprem, de maneira plena. Então, na nova aliança, nós vemos que Deus é perdoador, Deus é misericordioso. A sua aliança final se concentra nesse aspecto significativo de sua programação de redenção. Jeremias, capítulo 31, verso 33 a 34, diz: porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, porque no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados, jamais me lembrarei. O terceiro aspecto do porquê é muito importante nós estudarmos as alianças é porque esse estudo nos ajuda a apreciar o Antigo Testamento. E aqui é muito importante, gente, a gente não pode descartar o Antigo Testamento. Lembra que nós estamos falando que apesar de nós termos dividido o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós vemos uma só ideia, uma só história. E é muito importante a gente guardar isso no nosso coração, porque todas as alianças bíblicas são descritas no Antigo Testamento. Uma compreensão adequada das alianças necessariamente nos força a voltar ao Antigo Testamento. E a gente vê isso ao longo de todo o Novo Testamento. Né? A gente consegue perceber como os autores estão sempre voltando e se referenciando ao Antigo Testamento. E você lembra que a Bíblia que eles tinham era o Antigo Testamento. Os 39 livros do Antigo Testamento eram vida para eles. Isso é muito importante. Jesus chega ao ponto de falar para os fariseus: vocês estão pegando esses livros e vocês julgam que nele vocês têm a vida eterna, e é isso mesmo, eles é que apontam para mim. Só que vocês não veem a mim para ter vida. Então a gente vê que o Novo Testamento é a consumação das promessas do Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele é a realidade daquilo que estava em sombra no Antigo Testamento. A gente vai ver isso, que todas as alianças do Antigo Testamento, descritas no Antigo Testamento, são sombra para aquilo que haveria de acontecer em Jesus. Tudo vai apontar para Jesus. Todo o sangue derramado no Antigo Testamento, nas alianças, vai descrever um pouco do sangue, dos aspectos do sangue de Jesus e como ele impacta a nossa vida hoje. Então, quando a gente está estudando essas alianças, a gente sim vai falar sobre a aliança de sangue e a gente vai apontar
para a maior aliança de sangue que foi feita na história da humanidade, que foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, é importante, gente, entender que o Novo Testamento só pode ser devidamente compreendido no contexto do Antigo Testamento. Tem muita coisa que a gente vai ler no Novo Testamento que a gente só vai compreender olhando para o Antigo Testamento. Vide, por exemplo, o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, quando você olha para o livro de Apocalipse, é muito bom você ter uma noção do Êxodo e do livro de Daniel. É claro que você vai pegar também ali Mateus 24, Marcos capítulo 13, você vai pegar todas essas passagens. Mas é também interessante você pegar e olhar para o Antigo Testamento. Por quê? Porque muitas vezes Daniel e Êxodo vão estar sendo trazidos à memória. Os números, quando fala, por exemplo, das trombetas, também vai estar sendo trazido à memória. Então não tem como a gente ler o Novo Testamento sem a gente compreender o Antigo Testamento. E não tem como ler a Bíblia no seu contexto geral sem entender as alianças e como Deus se relaciona com o seu povo e como Deus se mostra nesse relacionamento, né? Como Deus é o autor do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a gente não consegue conhecer bem o caráter de Deus se não estudarmos o Antigo Testamento. Isso aqui a gente já falou, né? Muitos dos ensinamentos do Antigo Testamento são princípios atemporais. Tem muita coisa que a gente olha para o Antigo Testamento que a gente não descarta. Não descarta porque são princípios atemporais. Muitos deles se cumpriram na cruz do Calvário. Por exemplo, a gente não faz mais sacrifício de animais. Por que a gente não faz mais sacrifício de animais? Porque Jesus se tornou o nosso sacrifício na cruz do Calvário. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Então, todos esses sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para Jesus. Você lembra de João Batista dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ele estava fazendo referência ao quê? Ao sistema de aliança, ao sistema sacrificial do Antigo Testamento. Ou seja, está ali o cumprimento daquilo que a gente fez por todos esses anos. Então é muito importante a gente entender o Antigo Testamento para que a gente possa viver nessa nova aliança com base naquilo que já foi consumado em Cristo Jesus. Mas não se engane, tem muita coisa no Antigo Testamento que continua valendo. Como é que a gente precisa ver isso? A gente precisa ver isso pela ótica do Novo Testamento. A gente também vai ver um pouquinho sobre isso. 2 temas básicos, mas muito essenciais da Bíblia, começam no Antigo Testamento. Número 1, reino. Reino de Deus. Quando Deus institui aquele jardim, né, ele estava instituindo um princípio de reino. E número 2 é o conceito de aliança. E por todo Velho Testamento e Novo Testamento, a gente vai ver esses 2 princípios. Né? Quando a gente pega aí, trazendo isso lá no Gênesis, indo lá para o Apocalipse, a gente vê o trono de Deus, a gente vê Deus estabelecendo o seu reino milenar. Né? Quando Jesus voltar para essa terra, na sua segunda vinda, a gente vê o quê? Um reino. E mais o quê? O cumprimento da aliança de Deus com o seu povo. Né? A gente vê lá no Antigo Testamento, quando Deus pede para fazer o tabernáculo e diz, eu quero estar no meio de vocês. A gente olha para Apocalipse e a gente vê a consumação disso. Deus estando no meio do seu povo estando com Deus. Isso é maravilhoso, isso não enche seu coração de alegria? E número 4 e último, por que estudar as alianças é importante? Porque nos permite entender os propósitos futuros, finais de Deus. Uma compreensão adequada das alianças bíblicas é fundamental para uma compreensão correta dos propósitos de Deus para o futuro. Ou seja, tudo vai estar baseado em como Deus se relaciona com o seu povo. E como o seu povo deve se relacionar com Deus. E como é que Deus faz isso? Através do princípio de alianças. É isso que a gente vai estudar nesse curso. Eu quero terminar deixando uma frase do bispo Roberto McAllister, e a frase é a seguinte: a aliança é a revelação dos propósitos de Deus. É a base da esperança para todos os homens. Deus oferece essa aliança para todos os homens. Deus oferece a oportunidade para que todos os homens entrem em aliança com eles. Mas é claro, a gente vai ver, existem termos, existem promessas, existem sinais, existem toda uma base fundamental para que a gente possa viver e aproveitar os benefícios dessa aliança. Bom, então se segura aí, porque o curso está só começando. Essa foi só a introdução e eu espero que esse curso te abençoe e possa encher o seu coração de alegria e de esperança por aquilo que Deus fez, está fazendo e ainda fará.
Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Tchau, tchau.